O excelente livro de Daniel Goleman é, sem sombra de dúvida, uma bênção. Este livro aqui, Inteligência Emocional. Ontem eu gravei um vídeo sobre outro tema contido neste livro. Você que ainda não assistiu, visite lá, curte, compartilhe, dá o seu joinha lá, tá? Este livro, ele traz para nós um tema que me cativa, gente, que é o ambiente familiar, tá? Visto que eu, Adriano, tento fazer, na verdade, da minha relação com esposa e filhos, um pedacinho do céu a partir deste lar que vos falo. Te convido a ficar aqui comigo, tá? Com certeza, isso te ajudará muito, pessoal, e mudará a sua visão de mundo sobre alguns pontos no que diz respeito à relação familiar e principalmente o tratar com os nossos filhos. Daniel Goleman, mais uma vez, nos traz uma história que fará muitos de nós cair em si, refletindo na história estudada de uma família, quer dizer, estudada no sentido científico, ok? Daniel Goleman começa dizendo que está acontecendo um pequeno drama familiar, tá? Cal e Ana, pai e mãe, ensinam a filha Leslie, de apenas 5 aninhos, como jogar um novo videogame. Mas preste atenção nessa história. Mas, quando Leslie, que é a filha, começa a jogar, as ansiosas tentativas dos pais em ajudar só atrapalham. Os pais, no caso, dão orientações contraditórias que voam, gente, para todos os lados na cabeça de uma criança de apenas 5 anos. Para a direita de novo, dizem eles, pare aí, pare com relação ao jogo, grita a mãe Anne. Num tom cada vez mais intenso e ansioso, enquanto Leslie, filha, mordendo os lábios e com os olhos arregalados para a tela, se esforça para seguir as orientações de seus pais, né? Está vendo, não está alinhado, diz os pais. Para a esquerda, ordena bruscamente agora o seu pai, com relação ao jogo. Enquanto isso, a mãe, revirando os olhos de frustração, continua gritando com a filha: Pare aí! Pare aí! Leslie, a criança, sem saber a quem atender, tensiona, segundo o autor no livro, o queixo e aperta os olhos, né? Desta forma aqui, que se enche de lágrimas. Os pais começam naquele momento a discutir, preste atenção, ignorando as lágrimas da menina. Ela não está movendo, dizem eles, o joystick tanto assim. Exasperada, diz Ana e Cal, seus pais. As lágrimas começam então a rolar pela face de Leslie. Seus pais parecem não perceber o que está acontecendo naquele momento, relata o autor. Então, quando Leslie, pessoal, ergue a mão para enxugar as lágrimas, o pai a interrompe. Tudo bem? Pegue o joystick outra vez, minha filha. Você consegue, diz ele. Você quer estar pronta para atirar? Vai, pega! Ali é um diálogo, onde, aliás, é uma pressão em cima da filha. E a mãe berra. Tudo bem, mexe só um pouquinho. Mas, a essa altura, pessoal, Leslie já está soluçando baixinho, sozinha, com sua angústia. Pega o drama do que está acontecendo. Agora, preste atenção, pessoal. É de momentos como esses que as crianças extraem grandes e profundos ensinamentos. No caso de Leslie, a criança de 5 anos, a conclusão a que talvez, diz o autor, que ela chegue é que nem seus pais, nem ninguém no mundo se importa com os seus sentimentos, qualquer que seja a situação. Eu tenho filhos menores e eu trato eles entendendo que nos primeiros 7 anos eu estou os programando para a vida. Então, quando
quando experiências desse tipo se repetem muitas vezes durante a infância, transmite, pessoal, algumas das mais fundamentais mensagens emocionais que levaremos por toda a vida, lições que podem determinar o curso de uma história ou da vida de uma pessoa, desde que ela começa a se entender por gente até envelhecer. A vida em família, pessoal, é onde iniciamos a aprendizagem emocional. Nesse caldeirão íntimo, aprendemos como nos sentir em relação a nós mesmos e como os outros também vão reagir a nossos sentimentos. Aprendemos, obviamente, como avaliar nossos sentimentos e como reagir a eles também. Aprendemos como interpretar e manifestar nossas expectativas e temores diante do turbilhão de coisas que estão ocorrendo dentro de um lar durante o dia. Aprendemos tudo isso não somente através, pessoal, do que nossos pais fazem e do que dizem, mas também através do modelo que oferecem quando lidam individualmente, ou seja, exemplo de vida, quando lidam individualmente com os seus próprios sentimentos e com aqueles sentimentos que se passam na vida conjugal, uma criança ali, ela está lendo tudo o que está acontecendo. Então a educação, ela é o tempo todo. Alguns pais são, diz o autor aqui, eu gostei, amei isso que ele disse, são professores emocionais e talentosos. Outros, porém, são atrozes, e eu digo infelizmente, né? Há centenas de estudos que demonstram, cientificamente falando, aponta o autor, que a forma como os pais tratam os filhos, se corrigida disciplina ou empática compreensão, indiferença ou simpatia e etc., tem consequências profundas, eu creio nisso, é verdade, e duradouras para a vida afetiva da criança. Lembrando que não trata-se de opinião, são estudos científicos, mas só recentemente, aponta ele, Daniel Goleman, surgiram dados concretos que mostram que ter pais emocionalmente inteligentes é, em si, de enorme proveito para a criança, né? A maneira, pessoal, como um casal lida com os seus sentimentos, além do trato direto, obviamente, com a criança, passa poderosas lições para seus filhos, que são aprendizes astutos. Por quê? Porque o tempo todo você não sabe, mas eles estão te ouvindo, sintonizados com os mais sutis intercâmbios emocionais na família. Então, quando equipes de pesquisa chefiadas, segundo o autor, por, salvo engano, Hove e John Gottman, na Universidade de Washington, fizeram uma microanálise, isso mesmo, de forma como os casais interagem no trato com os seus filhos. Então, através dessa pesquisa, constataram que aqueles que eram mais competentes do ponto de vista emocional na relação conjugal eram também os mais eficazes na ajuda aos altos e baixos emocionais de seus filhos. Ou seja, pessoal, é para a vida toda, naqueles primeiros 7 anos ali. A pesquisa, junto às famílias, começou quando um dos filhos, uma outra história, tinha 5 anos e se repetiu quando chegou aos 9. Além de observar os pais, né, conversarem um com o outro, a equipe também os observava, como ocorreu com a família Leslie na história contada da menina do videogame, do joystick. Ao tentarem ajudar o filho, a filha, pequeno, a operar um videogame, uma interação aparentemente inócua, segundo o autor, mas bastante reveladora sobre as correntes emocionais entre pais e filhos, né? Logo, alguns pais e mães eram como Carl e Anne,
melhor dizendo, impositivos, né? Perdendo a paciência diante da inépcia do filho, elevando a voz, indignados ou exasperados, às vezes até mesmo reduzindo, isso é muito sério, o que vai ser dito pelo autor no livro, o filho a um idiota, não só reduzindo, tem pais que declaram que o filho é um idiota, né? Um idiota. Em suma, caindo na mesma tendência de descaso e nojo que corrói, pessoal, um casamento, né? Estou olhando para ali porque eu estou ouvindo aqui. Outros, porém, eram tolerantes com os erros dos filhos, deixando que descobrisse por eles mesmos como jogar sem lhes impor as suas vontades, né? Logo, a sessão de videogame foi um inesperado barômetro do padrão emocional dos pais, afirma este excelente PhD e doutor, na verdade, doutor e PhD, Daniel Goleman, né? Os três mais comuns padrões de pais emocionalmente inábeis são, aponta Daniel Goleman neste livro, que deixarei no comentário fixado para você adquirir. Ignorar qualquer tipo de sentimento. Esses pais consideram a perturbação emocional do filho como algo banal ou que o chateia, uma coisa que passará, né, com o tempo. Isso é muito sério. Não aproveitam o momento para aproximação maior com o filho ou para iniciá-lo na competência emocional. Aponta o autor que esses pais sabem o que o filho está sentindo, mas partem do princípio que qualquer que seja a forma, olha só, qualquer que seja a forma com que a criança vai lidar com a tempestade emocional, palavra interessante, tempestade emocional, está ótimo para o exemplo, até mesmo batendo em alguém. Quantos pais não falam sobre isso? Vá lá e bata. Tal como aqueles pais que ignoram os sentimentos da criança. Estes pais raramente intervêm para sugerir ao filho um sentimento diferente. Olha só, tentam aliviar todas as perturbações, aponta o autor, e, por exemplo, serão capazes de comprar a criança para que ela não fique triste ou zangada, O autor enfatiza isso em seu livro de forma assim, bem contundente, porque acontece no mundo todo isso, né? Ser muito rigoroso, não respeitar o que a criança sente, isso é sério. Esses pais são, em geral, desaprovadores, severos nas críticas e nos castigos. Podem, por exemplo, proibir qualquer manifestação, o que vai inibir o seu filho de raiva, e castigá-los ao menor sinal de irritabilidade. São pais assim que estão destruindo o emocional de seus filhos para a vida adulta. Tá? São os pais que berram irados com a criança que tenta argumentar. Não fale assim comigo, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Finalmente, há pais que aproveitam, olha só que lindo, né? Diz o autor lá no livro, um momento de perturbação do filho para agir como uma espécie de treinador ou mentor emocional. Na verdade, deveríamos ser mentores emocionais dos nossos pequenos. Levam os sentimentos do filho tão a sério que fazem tudo para entender o que exatamente se passou e para ajudá-lo a encontrar uma forma de não se sentir tão mal. Ou seja, dá o ombro amigo, trata não só como filho, mas como um amigo. Pode contar comigo, eu estou aqui para o que você precisa, e dá orientação emocional. Dar uma sugestão que faça o filho repensar uma ação é o melhor que podemos fazer, sem sombra de dúvidas. Então, o autor nos ensina que, para sermos treinadores tão eficientes, os próprios pais devem ter uma compreensão profunda acerca dos rudimentos da inteligência emocional. Logo,
eu te oriento, se você é um pai jovem, a comprar este livro e ler. Uma das coisas que uma criança deve saber e que faz parte de sua aprendizagem emocional é, por exemplo, distinguir sentimentos se, por exemplo, um pai está fora de sintonia com o seu próprio sentimento de tristeza, ele não será capaz de ajudar o filho a saber a diferença que há entre lamentar uma perda, sentir-se triste num filme triste ou de tristeza, sentir tristeza por alguma coisa ruim que possa ter acontecido com alguém que a criança gosta, né? Além dessa distinção, há também há compreensões mais sofisticadas acerca de emoções, como, por exemplo, é um exemplo que ele deixa no livro, né? Saber que a raiva vem do fato de nos sentirmos magoados. Isso é perdoa a redundância, isso é um fato, né? Já disse. À medida que crescem, as crianças vão adquirindo maturidade para chegar a um outro nível de aprendizagem emocional. Logo elas mudam as crianças, na verdade as crianças mudam e muda a forma como elas lidam com suas emoções. As lições de empatia começaram aonde? Na infância, com pais em sintonia com os sentimentos de seus bebês. Olha lá, olha lá. Embora algumas aptidões emocionais sejam aperfeiçoadas com os amigos ao longo da vida, né? Pais emocionalmente aptos muito podem fazer para ajudar os filhos em relação a cada um dos elementos básicos da inteligência emocional. Aprender, por exemplo, a reconhecer, controlar e canalizar os sentimentos, ter empatia, por exemplo, lidar com os sentimentos que afloram em seus relacionamentos, aponta Daniel Goleman, né? Não esqueça de adquirir o livro lá no comentário fixado, da qual deixarei. O impacto causado por uma paternidade exercida nesses termos é muito significativo, tá? Uma equipe da universidade, o autor aponta no livro, uma equipe, se eu lembrar aqui isso, da Universidade de Washington, constatou que quando os pais são emocionalmente aptos, comparado com os que não lidam bem com os sentimentos, os filhos, por consequência, têm, em relação a eles, um bom relacionamento, né? Afeição e menos tensão. É o que eu tenho trabalhado para lidar com os meus dois filhos pequenos. Uma tem 8, a outra tem 1 ano. Mas, além disso, essas crianças também são hábeis no lidar com as próprias emoções, mas eficazes na procura de alívio para suas perturbações, e se perturbam com menos frequência, tá? Menos frequência, são também mais relaxadas biologicamente, com baixos níveis de hormônio de estresse e outros indicadores fisiológicos de estimulação emocional. Carioquês aqui, estimulação com X, né? Estimulação emocional, um padrão que, se mantido pela vida fora, pode ser uma garantia de boa saúde física. Ganham também, no que diz respeito à sociabilidade, essas crianças são mais dadas e queridas por outras crianças, ou seja, o relacionamento é um relacionamento que flui com mais tranquilidade. Os professores as consideram mais sociáveis, né? Mais sociáveis, né? Pais e professores são unânimes em classificá-las entre as que menos apresentam problemas comportamentais do tipo rudeza ou agressividade. Por fim,
há benefícios de ordem cognitiva também. Essas crianças são mais atentas e, portanto, aprendem melhor, enfatiza o excelente Daniel Goleman, né? Para um nível de QI constante, as crianças de 5 anos que tiveram pais que foram bons treinadores tiravam melhores notas em matemática e leitura ao atingirem a 3ª série. Este é um forte argumento em defesa do ensino da inteligência emocional como pré-requisito, gente, para a aprendizagem acadêmica e para a vida em geral, segundo este é um relato de Daniel Goleman, ele faz esse alerta, e é um relato científico do autor, tá bom? Assim, os benefícios obtidos por filhos de pais emocionalmente aptos são uma surpreendente, quase estoteante gama de vantagens em todo espectro de inteligência emocional e em tudo mais na vida. Eu gostaria muito que você compartilhasse este vídeo, enviasse para um pai, para uma mãe, pudesse, quem não me seguiu ainda, pudesse seguir aqui, curtir, compartilhar, deixar um comentário para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante. E este vídeo de fato é relevante, que você pode aplicar esta fórmula e perceber melhor os seus filhos. Muito obrigado por você que tem me acompanhado aqui. Como eu sempre gosto de enfatizar, eu não tenho gravado vídeo como eu desejo, com a frequência que eu desejo, mas tenho tentado aqui fazer. Tenho 2 filhos, uma de 8, uma de um ano. Logo, Deus me deu a graça de ser pai com cabelos brancos e poder compreender um pouco melhor, estudar melhor a mim para poder ajudar na educação dos meus filhos. Muito obrigado, Deus te abençoe. Você que não assistiu o outro vídeo, tem vários vídeos maravilhosos do autor lá no meu canal, neste canal, melhor dizendo, né? Vai lá, atualiza lá, assiste os outros vídeos, compartilha esse, principalmente, se Deus está permitindo que você receba este vídeo, compartilhe ele com quem você pode ajudar. Muitas crianças podem ter pais melhores quando eles entenderem e aplicarem a inteligência emocional a partir de si para seus filhos, e assim vai. Muito obrigado, um beijo do Adriano no seu coração e até a próxima.